Savério Orlandi, candidato à presidência do Palmeiras pela oposição, prazer em revê-lo. Me lembro, o tempo passa, hein? 15 anos atrás, você como diretor de futebol da gestão Beluso, junto com o Genaro Marino, convivemos bastante naquela época. É um prazer revê-lo. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Pois é, passa, né? Contam aí mais de 15 anos, 17, 18 anos e uma época bacana que nós passamos ali. Na época você estava muito conosco. Prazer estar aqui com vocês e poder debater um pouquinho, contar um pouco a história dessa nossa candidatura. Perfeito. Agora, você não deixa de ser palmeirense, mesmo que a gente não tenha se reencontrado, né? É muito bom revê-lo. É muito bom revê-lo nesse momento. Assim como o Genaro Marino, que é um grande cara. Sem dúvida. Na época do presidente Beluso. Figuraça. Eu sou fã do presidente Beluso. O Genaro é um cara excepcional. Pretzel, eu nasci palmeirense. Eu nasci em 1970 palmeirense e assim eu vivo cada vez mais. Passo isso. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 14. Sou, para aqueles que não sabem, um filho da fila. É um extrato dessa torcida, dessa coletividade, né, centenária de 110 anos, mas é um extrato de torcedores que sofreu bastante, né? Bem diferente do que os meus filhos, que eu acabei de citar, por exemplo, experimentam hoje. Então eu consegui gritar campeão aos 23 anos, você pode imaginar o que é isso. Mas nós fomos forjados dessa forma, né? Essa turma da fila foi forjada. Se tornou, né? Assim, nós somos. Isso é inegável, né? É um palmeirense desde que nasceu. A gente vê. Não é todo mundo aí por aí que a gente vê que devota essa paixão. Sem dúvida. E não é porque o senhor é candidato da oposição que o senhor torce contra o Palmeiras, né? Não, porque muita gente fala assim, a oposição tá contra o clube porque quer o caos, porque muita gente é assim. Duvido que o candidato Savério seja dessa forma, até pela história dele dentro do Palmeiras e fora também, né? Pois é, a turma fala isso, mas isso não existe muito. E no nosso caso, poxa, a gente não tem nem... É um argumento muito raso, né? É uma discussão que a gente nem entra muito. Exato. Foi por isso que a gente fez questão de abrir o programa falando sobre isso, porque infelizmente a gente passa muito sobre isso. A gente passa muito por isso. Conversa com conselheiros. Tem conselheiro que a gente sabe que torce pro caos. Quanto mais caos, a chance deles assumirem o poder, voltarem, ter aqui uma possibilidade. Mas a gente fez questão de falar, não é todo candidato da oposição que é contra o clube, é o caso do candidato Savério. Né? Savério, tem oposição no Palmeiras? Ou o Paulo Nobre, o Maurício Gagliotti e a Leila Pereira soterraram a oposição? Não, tem oposição, tem, claro que tem. Eu acho que o que aconteceu de uns 2 anos para cá, só teve um período que ela se desmobilizou, ela se fracionou e a partir, assim, se eu pudesse colocar um fato temporal, a partir do ano passado, aquela entrevista de outubro da presidente, o pessoal voltou a se aglutinar e a partir daí se criou essa alternativa e essa intenção em realmente concorrer, promover o debate, né? Não deixar acontecer o que aconteceu em 2001, quando ela se candidatou sozinha, e esses grupos se aglutinaram. Então você tem aí várias correntes, né? Várias pessoas de lugares diferentes dentro de chapas e posições no clube, mas que hoje compõem um grupo grande que se aglutinou, que tem participado e que desde o final do ano passado, efetivamente, tem se reunido, desenvolvido um trabalho sistêmico, com propostas, enfim. E aí foi mais ou menos, já entrando um pouco nisso, né, para concluir, porque... houve um consenso desse grupo, num primeiro momento, em torno do lançamento de uma candidatura, de concorrer à eleição, mesmo os sabedores da dificuldade e tudo mais. Em segundo momento, a partir da apresentação de alguns nomes, começaram as definições. Primeiro houve um consenso em torno do meu nome, para encabeçar a chapa, para representar o que para mim é um privilégio, um orgulho muito grande. E aí as outras definições, e assim, um trabalho que está numa sequência muito interessante. Excelente. Sr. Savério, é o seguinte... Eu fico imaginando que para o senhor deva ser muito complicado o fato de, olha só, eu sou oposição de uma gestão que, de fato, se a gente for analisar, ganhou praticamente tudo, né? Se a gente for analisar a parte administrativa, eu acho, tá? O senhor, obviamente, vai colocar com mais embasamento a avaliação do senhor, eu acho que o Palmeiras é um modelo de gestão, é um clube muito bem gerido. Se o senhor é oposição, quais pontos que o fazem se transformar na oposição? O que o senhor analisa da gestão, por exemplo, do Maurício Gagliotti, da presidente Leila, que o senhor não concorda e acredita que faria melhor? Então, vamos lá. De fato, a gestão vem bem, isso é inegável, né? E é um sucesso que se conta há mais de uma década, é um processo encadeado. Ele não começou ontem, não começou na gestão da presidente Leila, não começou na gestão do presidente Maurício, começou um pouco antes. Paulo Nobre, talvez até um momento anterior ao Paulo, dado que na nossa concepção
o elemento transformador da história recente do Palmeiras e que potencializou o Palmeiras a voltar a ter visibilidade, fortalecimento dos seus fundamentos econômicos e chegar onde ele chegou, em última análise, foi o Allianz Parque. Né? E ele começa antes do Paulo, dado que tem aprovação, tem construção, você vai retroagir, vai buscar um pouquinho antes. Né? Então essa é a sequência. Arena Beluso, ele é a favor, né? O nome deveria ser Arena Beluso, né? O nome deveria ser Luiz Gonzaga Beluso, porque na época, você testemunha, a Rádio Bandeirantes leu o contrato. Porque Verdade. tinham muitos conselheiros que eram contrários ao Estado. Lembra disso? Lembro. E a gente leu o contrato aqui. A gente leu o principal do contrato, que o contrato era bom Que é para um baita contrato, por sinal, né? Veja, que até hoje ele gera e ele traz, né, divergências e traz inconformismos. A nossa própria presidente recentemente disse isso. Agora ela acabou trilhando um caminho da aproximação com a W Torre, que eu entendo que é o caminho adequado, porque isso é uma relação de ganha-ganha, sempre foi concebida dessa forma, mas num passado um pouco mais recente ela teria dito inclusive isso. Jamais assinaria um contrato dessa natureza, né? Talvez vocês estejam lembrados disso. Vou receber o Coliseu Romano. E não é muito isso, né? Voltando a essa época do Beluso, Pretzel, você acompanhou muito conosco ali, tudo que foi feito, as aprovações, o trabalho que foi de aprovação. O presidente Della Mônica ainda, Beluso, diretor de planejamento, e Paulo Nobre era um dos vices naquela época. O Palmeiras fez esse projeto e desenvolveu em total ineditismo. Né? Tanto que depois outros projetos foram espalhados foram espelhados conforme o Palmeiras. O ineditismo era tanto que nem se sabia exatamente, o oficial de imóveis não sabia exatamente como ele ia registrar aquela operação. Então, assim, foi uma evolução, de uma assimilação de conceitos. É natural que um contrato dessa envergadura, à época, jamais poderia disciplinar, por exemplo, todas as relações, todas as previsões para o que ia ocorrer em 30 anos. É natural que fosse assim. Então, todo contrato é passível de revisão. Então, é necessário que se tenha essa sequência, esse entendimento, né, para não ficar fortuitamente chegando e falando isso é uma besteira, jamais faria isso. Não é dessa maneira. Né? Tem que se ver um contexto. E aí é o elemento transformador, realmente, da história do Palmeiras. A vinda do Paulo foi uma dádiva, porque foi o sujeito certo no momento certo, um palmeirense autêntico, genuíno, que se envolveu e com esse processo de transformação conseguiu catapultar o Palmeiras de novo para esse lugar onde nós estamos hoje e onde eu espero que a gente não saia, independente de qualquer coisa. Para mais um minuto e responder especificamente, é claro que a gestão vem bem, toda gestão pode ser aperfeiçoada, toda gestão pode ser aprimorada. E esse é o nosso caminho. O nosso projeto é um projeto alternativo ao projeto em curso, que é um projeto, na nossa visão, personalíssimo, de curto prazo, que pressupõe uma autopromoção, uma relação de subordinação e suposta dependência econômica. Né? Suposta porque contribui muito, mas o Palmeiras também pode se virar em outras condições. O nosso projeto já é um projeto mais amplo, que prevê o Palmeiras do médio, do longo prazo, que projeta isso para frente. Palmeiras aderente a boas práticas. É claro que, talvez administrativamente, você não tenha dúvida, pelas métricas que quem não está envolvido diretamente são medidas, que é o sucesso esportivo e a questão econômica financeira, vão bem. Palmeiras faturou 840 milhões. Ainda não enfrentou os seus problemas de fluxo de caixa. Nesses 3 anos ela não conseguiu enfrentar ainda. Tanto que antecipa despesas. Antecipa receitas. Tanto que se socorre de empréstimos bancários, o COF mensalmente vê isso quando precisa para cobertura de despesas correntes. Então esse é um desafio, por exemplo. O Palmeiras precisa... É claro também, tem que ser dado... Desculpa se eu estou me alongando um pouco. Imagina, fica à vontade. Nós temos aqui todo seu, claro. Espaço para você se pronunciar. É importante que seja dado, também a exemplo do que eu falei anteriormente em relação à Arena, o contexto todo. Sabemos que a presidente Leila, eu sei pessoalmente, que quando ela assumiu em 2021, ela experimentaria essas dificuldades no aspecto econômico-financeiro. Eu era membro do COF até lá, fiquei 8 anos como membro efetivo do COF, e vi toda essa evolução que aconteceu, sobretudo na gestão do Maurício, 18 e 19, onde ele fez várias contratações. Não estou falando que está certo ou está errado. Ele fez um projeto esportivo que foi muito exitoso e está de parabéns por isso. Mas eu, à época, no COF, até falei assim, não perca o controle. E isso aconteceu carreando ao caixa do Palmeiras compromissos que venceriam em 22 e 23 e que comprometeriam esse fluxo de caixa e, sobretudo, a capacidade de investimento. E isso a presidente experimentou. É verdade dizer isso.
Agora, nós temos que recuperar isso, inclusive agora com o pagamento da dívida que vai se concluir, né, esse ano. Há muito o que fazer em termos de boas práticas, em termos de trazer... Nós entendemos assim que o Palmeiras hoje, apesar da sua pujança, ele meio que se enquadra dentro de um grupo econômico de uma... que envolve uma instituição financeira, uma concessionária de um bem público, de uma empresa de táxi aéreo. Não é isso que nós... Conflito de interesses, mais ou menos? O Palmeiras, no momento da sua maior visibilidade, no momento do seu maior fortalecimento da marca, ele tem que voltar a ser independente, ele tem que voltar a ter aderência com o mundo exterior, que nós perdemos. Tu usaste uma frase aí que eu tô curioso agora. Para fechar o fluxo de despesas, tem que fazer empréstimo bancário, é isso? Não, existem mensalmente... Porque assim, ó, o mundo encantado parece que o Palmeiras é superavitário, né? Tudo que tem feito. Não é superavitário? O Palmeiras é superavitário contabilmente, com as receitas, tanto que no balancete do mês passado mostrou um superávit, né, com a apropriação das receitas, sobretudo de transação de direitos econômicos de atletas. Mas existe uma questão, Pretzel, que é a questão contábil, e existe a questão que é a questão caixa. Sim. E nessa questão caixa, o Palmeiras ainda não conseguiu encontrar a sua saída nesses anos todos, né? Desculpa só ser repetitivo, é claro que a gente também tem que dar esse benefício e explicar para as pessoas que a presidente teve problema em relação a isso face à quantidade de compromissos que foram assumidos e que até hoje nós temos compromissos, né? E você vê que recentemente teve o episódio do Dudu, que era uma tentativa justamente de continuar esse caminho de saneamento. Então o que acontece às vezes mensalmente? Veja, o Pretzel, isso também há de ser entendido assim, isso não é o final do mundo, hein? Isso não é o final do mundo. Você socorrer, mas é curioso, natural que seja a imagem que se passa é que o Palmeiras é um exemplo de gestão financeira também. Pois é. Mas a imagem que se passa. Mas alguns exemplos e imagens que se passam, né, evidentemente, elas têm que ser, se possível, examinadas como devem ser. Então, a gente falou, por exemplo, de todos esses relacionamentos, você cita o conflito de interesses, né? O conflito de interesses nada mais é do que a pessoa tomar uma decisão numa relação negocial entre duas partes onde ela decide por ambas. É isso. Então, uma organização, qualquer organização empresarial, e nós podemos trazer o Palmeiras, muito embora seja uma organização, uma associação esportiva, mas para esse patamar, dado que fatura 1 bi quase por ano, ele tem que se organizar. E nesse tipo de relacionamento com que se denomina partes relacionadas, por exemplo, teria que ter uma política de transação, explicar. A senhora é patrocinadora e, ao mesmo tempo, a senhora tem um estádio. Então, como é que vai se dar essa relação? Essa relação vai se dar assim, pode isso, não pode aquilo, tal, e não simplesmente da forma que se dá. Então, veja, aparentemente, há muito o que fazer. Eu, por exemplo, recentemente enderecei ao Palmeiras, porque pela minha vivência em outros órgãos e entidades do mundo do futebol, a gente pode até falar disso se vocês tiverem interesse depois, eu recebi e enderecei à diretoria do Palmeiras um convite para que integrasse o movimento pela integridade no futebol. E o Palmeiras não foi. Então, veja, por quê? Porque realmente... Mas não foi porque o convite partiu de ti, porque tu é oposição? Teve alguma coisa a ver com isso? Talvez possa que até ser. Eu não soube, é uma boa questão, Pretzel. Mas se for isso também, é algo muito raso, muito pequeno, porque nós estamos lá no final do dia. Se você me permite derivar, vou dar um outro exemplo. Há 2 anos atrás, nós tivemos um processo judicial que tramitou aqui no Fórum João Mendes, que é inacreditável essas coisas contando, as pessoas podem até não acreditar, mas eu digo que é verdade porque eu estava. O Palmeiras teve uma ação judicial em seu desfavor, na qual as testemunhas daquele que demandou, que acionou o Palmeiras, eram da oposição, eram da situação. Isso na gestão do Maurício Gagliotti. E as testemunhas da Sociedade Esportiva Palmeiras eram da oposição. Como assim? Eu, Ricardo Galassi e Guilherme Pereira, o ex-diretor jurídico. Algo que parece um contrassenso. Era uma questão relacionada à discussão da Arena e de um colaborador que entendia ter concorrido e merecesse um comissionamento pela... Não aparece para a grande imprensa. Isso. E eu, na ocasião, era membro do COF ainda, 2 dias depois dessa audiência, encontrei com o Maurício, então presidente. Ele me agradeceu pela... Eu me antecipei a esse agradecimento e disse, Maurício,
Não há hipótese de ser diferente. Nós estamos aqui pela mesma coisa e para o mesmo lugar. Não me interessa isso. Até a prova em contrário, todos palmeirenses. Exatamente. Da defesa e da acusação. Interessante. O Salvo Soler já está conosco para fazer uma pergunta, mas eu tenho uma curiosidade, Capelanes. O Savério, já com 32 anos acompanhando futebol e dia a dia de clube, eu vejo muitas vezes que quem é conselheiro que tem dinheiro, muito dinheiro, certo? Inibe oposições. Essa é uma oposição que eu tenho. Então eu queria ouvir de você. Quando o futebol é vencedor do jeito que é no Palmeiras, e quando a presidente é bilionária, isso inibe protesto interno e oposição? Inibe. Você não tem a dúvida nenhuma. Inibe E veja, eu falo isso, né, com tranquilidade e com um pouco de tristeza, porque bem ou mal eu estou no conselho há 23 anos. Né? Você sabe disso. Eu cheguei em 2001, cheguei numa outra época, que era uma época difícil também. Era uma época difícil, e nós sabemos que era uma época difícil, mas mesmo assim, nós não experimentávamos o que a gente experimenta hoje, em termos dessa cooptação, dessa coação. Hoje, até porque o mundo mudou também, é bem verdade, né? Mas o patrulhamento, né? Ontem eu estive no clube social, é uma dificuldade as pessoas, inclusive, estarem mais comigo, sentarem comigo, porque você tem todo um circuito de televisão, você tem todo um patrulhamento, você tem uma situação incabível. O Palmeiras nunca foi assim, mesmo nessa época difícil, nunca foi assim. E isso, obviamente, resulta muito também do poder econômico, das formas de se conseguir angariar apoio nessas condições, né? É muito difícil a gente lutar contra isso. O Palmeiras, no sábado, o Clube Social teve uma festa grande com uma banda, com cerveja de graça. Interessante que assim seja, mas o Palmeiras tem que criar as condições para que isso aconteça. E tem como criar essas condições. O Clube Social, por exemplo, hoje é superavitário. Não existe mais aquilo que existia épocas atrás. Tinha que separar o futebol do social. Isso não precisa hoje? Não há. Hoje os núcleos funcionam muito bem. Hoje, no modelo do Palmeiras, no modelo associativo da associação civil, né? O modelo que nós temos hoje não dá para ser diferente. Gustavo Soler está conosco, ele cobre o Palmeiras. Boa tarde, Soler. Savério Orlandi conosco. Tudo bom, Pretzel, Capelanes, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço especial para o Savério, até pegando um gancho na sua pergunta, Pretzel, já também para questionar o Savério com relação à última entrevista, né, da Leila Pereira para o Flávio Prado, onde ela fez duras críticas, né, Savério, à oposição, falou que hoje quem quer concorrer com ela nunca fez nada pelo Palmeiras. Queria que você falasse, né, sobre essas declarações da presidente Leila Pereira, explicasse um pouco melhor nessa questão de esse patrulhamento que você acabou de citar dentro do clube, o que vocês sentem na pele dessa dificuldade de concorrer com alguém que tem muito poder, alguém que sempre bateu recordes durante também as eleições que participou dentro do Palmeiras em quantidade de votos, como hoje vocês se veem como oposição de frente para uma pessoa que sempre conseguiu muita coisa dentro da política do Palmeiras. Gustavo, boa tarde, um abraço para você, obrigado pela sua pergunta. Pois é, eu com relação especificamente à sua indagação e ao que ela manifestou, que ela disse para o Flávio Prado na sexta-feira, eu digo assim também com a mesma tranquilidade que respondi agora há pouco às outras questões, o seguinte, pode ser um caso de falta de informação, de má informação, de informação defeituosa. E é necessário sempre se conceder o benefício da dúvida, apesar de eu achar improvável. Não sendo isso, me parece, e fico tranquilo para dizer, desonestidade intelectual. Vamos lá, para o ouvinte, ela disse, em linhas gerais, o seguinte, que eu estou há 20 e poucos anos no clube, passei pela diretoria de futebol e nada fiz. Pelo contrário, fiz trilhando o caminho para o rebaixamento em 2012. Quando eu saí da diretoria com o presidente Beluso, ainda tivemos dois presidentes, o presidente Palá e o presidente Tironi. Isso aconteceu 2 anos depois. Para isso acontecer, ocorreu a conquista, inclusive, de um campeonato nacional. Na minha gestão, que supostamente seria essa que fez a preparação, quem sentou na minha cadeira quando eu saí de lá é o maior bastião político que ela tem hoje no clube,
que inclusive era o diretor na eliminação para o Goiás na semifinal da Sul-Americana 2010. O Maurício Gagliotti era diretor titular dessa mesma gestão, né? Então, a presidente Leila Pereira, hoje, existem 4 pessoas que ela não atravessa a rua sem consultar. Uma delas é o André Sica. O Deco, quem trouxe para o Palmeiras, fui eu. O outro, o Eduardo Silva, diretor de marketing do Palmeiras, hoje é um rapaz que veio conosco. Quem trouxe o Eduardo Silva? Nós trouxemos. O presidente Beluso, à época, a internação do departamento de marketing dentro do futebol, a primeira grande ação de marketing que o Palmeiras teve, que foi a camisa verde lilás, a camisa verde limão, o destaca-texto, que ficou conhecida. O Eduardo, o rapaz, chegou naquele momento, era estampador e tal, e nós fomos preparando ele ao longo dos anos. O Luciano Cavalli, que hoje é um homem importantíssimo para ela também, dentro da administração interna do clube, e que era assessor do Florisval, o antigo colaborador, foi preparado por nós nessa jornada toda. E aí o Cristiano, que realmente chegou depois, mas que é alguém que é meu amigo antes de chegar no Palmeiras, do futebol, da Bex. Cristiano Killer, né? Isso, era do Grêmio. Um excelente quadro, um profissional espetacular, um júbilo para o Palmeiras ter um quadro como esse. Aí a gente sai do Clube Social, sai da Palestra Itália, sai da Rua Turiaçu e vai para o centro de treinamento para Marquês de São Vicente. O meu amigo estimado Cícero, né, que foi substituído por um triunvirato. Esse triunvirato é composto pelo Leonardo Piffer, que quando eu cheguei no Palmeiras, eu dei o domínio palmeiras.com, ele era um assessor, que eu encaminhei esse rapaz para estudar, para se formar e para se qualificar, para ser o que ele é hoje. E eu que segurei ele em 2010 pelo fio de cabelo, quando queriam a cabeça dele, era para ele ser mandado embora do Palmeiras. Ainda compondo o triunvirato, nós temos o Luiz Gustavo, que é um garoto de ouro, um profissional de ouro, muito bem formado também, que veio de Americana, que quem trouxe foi o Savério Orlandi, diretamente, pessoalmente. E tenho, fechando esse triunvirato, o Leonardo Holanda, assessor jurídico, que quem trouxe também foi o Savério Orlandi. A gente desce do escritório, no centro de treinamento ainda, onde o Pretzel conhece tanto, e vai para o departamento de futebol propriamente, para os atletas, e aí nós vamos passear. Nós vamos passar a ver que o César Greco, o fotógrafo, há tantos anos conosco, fomos nós que trouxemos. Você vai na sala de imprensa, o Casavia, fomos nós que trouxemos, o Galupo foi nós que trouxemos. Você vai na fisioterapia, o fisioterapeuta Marcelo, foi nós que trouxemos. Você vai na preparação física, o Magu, foi nós que trouxemos. Então, assim... É importante que a presidente se contextualize, né? De novo, pode ser falta de informação, e aí é claro que ela estaria perdoada, mas me parece que não seja. Por que você está correndo com tanta gente que foi preparada para esse insucesso que você alega? Não há coerência. Dizer também assim que eu estou há 23 anos e nunca fiz nada, eu acho um pouco exagerado. E lembro também, a presidente recebeu e foi agraciada com um título de associada em 96 ou 97 por um outro ex-presidente nosso e ficou 20 anos sem pisar no clube. Foi aparecer em 2015, em janeiro, numa oportunidade diversa, com um potencial gigantesco, e aí sim que ela apareceu. Inclusive naquele momento se esquecendo daquilo que fora agraciado anteriormente. Uma vez que ela deu uma entrevista para o Jorge Nicola em setembro daquele ano de 2015, e indagada se presidente seria em algum momento, ela responde, não sei, é uma coisa que eu vou pensar. Hoje o Palmeiras tem uma excelente gestão com o Paulo Nobre e eu nem sócia sou. Né? Então, é importante que a gente também contextualize todas essas questões. E para encerrar, Gustavo, se você me permite, ficou longa a resposta, mas eu gostaria muito de deixar aqui um abraço a diversas pessoas e companheiros, inclusive muitos da situação, apoiadores da presidente Leila, que depois dessa entrevista da sexta-feira me procuraram reservadamente para comigo se solidarizar e falar que sabe o que aconteceu nesse tempo todo, né? O Palmeiras não começou em 2022, né? O Palmeiras tem 110 anos de história, só isso, né? Sem dúvida. A gente estuda, obviamente, muito para poder fazer a entrevista, né? Para poder se preparar, porque a gente está conversando com um candidato que daqui a, quem sabe, alguns meses, alguns anos, pode assumir a cadeira presidencial do clube. E tem uma notícia aqui de 2021 que o site do ESPN.com publicou, que o senhor, colocaram umas aspas do senhor, que é a seguinte... o senhor analisou a era Maurício Gagliotti. Ele pegou um clube pacificado e entregou o rachado. Por que eu peguei e separei esse trecho? Porque o Maurício Gagliotti, ele conquistou muito pelo Palmeiras.
A Leila Pereira conquistou ainda mais, talvez não em qualidade de títulos, né? Porque o Gagliotti conquistou 2 Libertadores, a Leila com 3 Paulistas acabou superando o número quantitativo, né? A gente não tá falando de qualidade de títulos e sim quantidade. Pro torcedor, não importa se entregou rachado, se tá devendo, o que importa são os títulos. E a gente tá vendo muito isso no Corinthians, né? A gestão que se perpetuou 16 anos no poder ganhou tudo, mas entregou uma dívida mais que bilionária que agora tá tendo reflexo complicado pro clube se virar. Como o senhor analisa esse tipo de coisa para o senhor passar o que o senhor quer, passar para o torcedor em relação aos bastidores do clube, que muitas vezes esses bastidores, ainda mais o Palmeiras, o clube tão fechado, não chega até a torcida? E por que essa entrega rachada por parte do Gagliotti para a futura gestão, que é do caso da Leila hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que a questão das conquistas, né? Felizmente, nós encontramos um caminho para elas. Nós não vamos ganhar tudo, porque toda a competição começa com 20 para resultar em 1. Então, assim, o torcedor também tem que ter paciência, mas onde o Palmeiras está hoje, que é na briga efetiva por campeonatos, por títulos, isso é um lugar que a gente não pode tirar o Palmeiras de forma nenhuma. E eu acho que os processos e as questões internas hoje, o futebol como um todo dentro do Palmeiras, com muita coisa que, de novo, começou lá atrás. É um processo encadeado, que vem de bastante tempo, aí se contam pelo menos 15 anos nele, permitem que o Palmeiras tenha esse sucesso e que agora, com esses fundamentos muito reforçados, a partir da questão da arena, sócio-torcedor, afluência no estádio e assim por diante, o Palmeiras... Então esse é um caminho difícil de se distanciar. Quando eu disse isso, é uma questão até que eu já superei com o Maurício. Curiosamente, o Maurício... Depois que o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores, né, contra o Flamengo, em Montevidéu, no sábado seguinte, já por ocasião da saída do Maurício, dias depois ele passaria a caneta para a presidente Leila. Eu estive lá com ele um dia no CT, a gente conversou bastante. E ele teve uma passagem muito exitosa, né, no ponto de vista esportivo, mas também em diversas outras questões. Ele enfrentou uma pandemia sem demitir os funcionários do clube, então é sempre louvável. Veja, desculpa só abrir um parênteses, nossa história, como disse o Prétio, é contada por 110 anos. Todos deram contribuições, entre erros e acertos, todos deram contribuições, né? E é assim que funciona. Essa referência específica, de fato, eu depois esclareci com o Maurício, mas nunca deixei de considerá-la e de defendê-la, no sentido de que o Maurício, na sucessão do presidente Paulo Nobre, se vocês vão lembrar, ele não teve concorrente. Ele concorreu sozinho. E ele teve todas as condições, já se inclinava para o caminho do êxito esportivo com 2 conquistas. E ele teve o apoio, à época, mais do que ele não ter um candidato que fosse adversário dele naquele certame eleitoral, que ele concorreu sozinho, é mais do que isso. Ele teve efetivamente o apoio de todo mundo. De todo mundo é difícil falar, perdão, mas assim, da grande maioria. É uma aclamação, né? Da ampla maioria. Perfeito. Da ampla maioria. E ao cabo de 2, 3 anos, né, por algumas situações que aconteceram, por exemplo, o Prétio citou o Genaro Marino, por exemplo. Aquela sanha em suspender o Genaro, em processar ele disciplinarmente e assim por diante. Então, algumas coisas que resultaram num ambiente que, infelizmente, é o ambiente que foi se potencializando para alcançar o que nós temos hoje. Quando a gente fala que senta em algum lugar do clube e as pessoas passam rapidamente olhando para onde está a câmera para me cumprimentar. Mas a gente sabe que o Palmeiras sempre foi criticado por seus problemas políticos internos, né? Um ódio permanente dentro do conselho, né? Hoje é um clube pacificado e, ao mesmo tempo, eu te pergunto o seguinte: o Palmeiras é um clube de futebol, né? Quais as tuas ideias para o futebol? Você tem uma dinastia de um treinador que vai sair em 25, dito por ele, né? E depois o Palmeiras vai seguir a sua vida. Quais as suas ideias para o departamento de futebol? O Prétio, não, você tem o clube, claro, e tem muita coisa a ser curada dentro do clube. O Palmeiras é um time de futebol, é um clube de futebol, né? Mas a gente não pode jamais deixar de considerar o clube social, que é um clube muito frequentado, é um clube num local nobre de São Paulo, com instalações e dependências excepcionais, um lugar que tem o convívio social, tem o convívio da família e também tem que ser aprimorado.
Eu acho que o futebol, ele vai passar... O futebol de hoje é muito diferente daquele futebol que você se referiu no início do programa, que nós estávamos lá, né? Eu me lembro que em 2008, por exemplo, que foi um ano exitoso, a conquista do Campeonato Paulista, a conquista da vaga para a Libertadores 2009 e tal, por exemplo, foi o primeiro ano que o Palmeiras conseguiu, até por conta dessas ações iniciais de marketing e tudo, superar a barreira dos 100 milhões. O que para nós foi aqui um momento, né? Hoje, se pensar nisso, passados aí pouco mais de 15 anos, é inacreditável. E ver que as cifras batem na casa do 1 bi. O Palmeiras e o próximo presidente certamente terá aí alguns desafios. O primeiro deles é esse que você mencionou, são as transições. As transições. A do treinador, eu não sei, eu não convivo lá dentro, é muito difícil, né? Ainda mais para uma pessoa que já passou lá, falar de coisas, falar por hipótese. O fato é, o treinador declaradamente tem contrato até o final de 2025. Então, na hipótese de nós vencermos a eleição, nós teremos um ano dele sob contrato. Jamais tiraria o Abel dia 1º de janeiro. Nunca. Mas também assim, nunca tive o prazer, a felicidade de conhecê-lo, de trocar uma ideia. Eu conheço ele pela imprensa, pelo trabalho e pelo livro, que eu fiz questão de ler, mas enfim. Então, mas pode ser uma transição. Eu veja bem, é difícil a gente falar isso, né? Porque às vezes quem está nos ouvindo pode interpretar equivocadamente. Não é isso, é claro. Então, resposta objetiva. Se ele quiser ficar, vai ficar, claro que vai, não tenha dúvida nenhuma. Mas pode ser que ele não queira. É natural que assim seja. Ele tem já um caminho aqui, ele pode desejar. Todo ser humano é movido por motivações. E ele pode ter outras em algum momento. Além desta transição, nós temos uma questão relacionada à transição do próprio elenco. Um elenco vencedor, um elenco exitoso, que trouxe muitos títulos para o Palmeiras nesses últimos anos, mas que está aos poucos passando. Ele foi esticado no limite, né, no limite do que ele poderia ser esticado. O que não se discute também se foi bem, se foi uma boa decisão ou uma decisão ruim. Eu acho que todo esse case do Palmeiras desses últimos anos há de ser estudado e examinado, ele há de servir inclusive de parâmetros para outras coisas, para o futuro, para as próximas direções do Palmeiras. Na minha visão, isso tem que acontecer, porque tem os elementos e as conquistas, tem muita coisa boa, mas tem coisa que tem que ser olhada. Então, por exemplo, quando a gente fala em esticar elenco, por exemplo, que muitas vezes acaba trazendo, e nós tivemos resultados esportivos, tem também o lado que acaba sendo um lado perverso. Você estica muito o contrato, você eleva o contrato e você chega no que seria, entre aspas, uma curva ABC, na hora que o atleta com 8, 9 anos sob contrato está te entregando menos, é a hora que ele está ganhando mais. Então tem muita coisa a ser feita dentro desse cenário. A lei é toda do jogador hoje. A lei é toda do jogador hoje. Não é, isso aí que tu acabou de dizer não é mais pura verdade. Não é fácil administrar isso. Não é fácil administrar isso. E assim... obviamente nós passaremos por essa transição, muitos nomes já saíram, mas se você considerar que o presidente assume em dezembro desse ano, enfim, inicia o trabalho em janeiro de 25 e vai ficar 25, 26 e 27, é natural que até lá esses últimos grandes esteios do nosso elenco, né, também vão passar por essa transição. Então essa é uma questão... manter as condições que o Palmeiras está hoje, esse é o grande desafio, nos perenizar e tudo mais, sabendo que quando você tem alguma disrupção, né, e que vai acontecer naturalmente, por força disso, de contratos que vão vencer, de pessoas que vão mudar de ideia, é uma questão que a gente vai ter que enfrentar com assim, o presidente que entrar, para que a gente possa perenizar esse caminho de conquistas. Só queria fazer. O Soler está com a gente aqui. Eu só queria. Tem muita gente se manifestando. A gente está aqui com o Savério Orlandi, candidato à presidência do Palmeiras. E assim, acho que a maior parte das perguntas que chega aqui é em relação à SAF. O senhor, em caso de assumir a cadeira presidencial do Palmeiras, trataria o assunto SAF com carinho ou o senhor acredita que a SAF no Palmeiras não é necessária? Eu acredito que o Palmeiras, neste momento, não está preparado para ter uma SAF e não deve, nesse momento, pela falta de maturidade interna, conjugar o assunto SAF. Vamos lá, a SAF, eu sou um fã da SAF, né? Sou um fã da SAF e acompanhei a SAF desde a sua gestação, pela amizade que eu tenho com o Rodrigo Monteiro de Castro e pelo José Francisco Mansur, dois grandes amigos, dois advogados excepcionais. Acompanhei toda a tenacidade deles dois, com uma pasta debaixo do braço, indo de São Paulo para Brasília, depois atravessados pela tentativa do outro projeto do deputado Pedro Paulo. Enfim, eu acompanhei. Então, assim, eu sou um fã do Instituto e dele vindo
para operar dentro do mercado futebolístico brasileiro. A gente precisa ter um entendimento, para começar, o seguinte: a SAF não é uma panaceia para todo o ecossistema do futebol. Ela é uma solução individualizada e customizada, cada clube vai tomar sua decisão e vai ao longo do tempo. A SAF, de uma forma geral, também passa, o Instituto, enquanto conceito, por um processo de maturação. Haja visto o seguinte: a lei é de 21, em 23, quase 2 anos depois, já foi proposta uma reforma para correção de alguns itens da lei da SAF, itens importantes, como, por exemplo, o aumento do objeto da SAF, que passa a contemplar licenciamentos, a inclusão de membros independentes nos conselhos de administração das empresas geridas sob SAF, e assim por diante. Isso ainda não foi aprovado legislativamente, ainda não está consolidado, não está em vigor. Decisões judiciais nós vimos aí no primeiro semestre do Vasco, que foi uma interferência, uma tomada, o judiciário influindo. Então você ainda... Curitiba é péssima. Tá? Tem o pior time da sua história hoje, é uma SAF. Tá arrumando administrativamente falando, mas o futebol não é investido, né? Eles não investem. As métricas ainda são os próprios valuations do clube, porque a primeira onda das SAFs, que envolveram clubes que tinham um endividamento muito grande... Era para salvar os clubes. E que fizeram operações pelo valor das suas dívidas, independente das suas valorizações, e com transferência de controle acionário, foi uma primeira onda. Depois veio uma segunda onda, com clubes, com todo o respeito, mas sem talvez a mesma potencialidade, a mesma imposição. E vai acontecer num terceiro momento, é natural que assim seja, o Flamengo já sofreu isso, o assédio na terceira onda, onde investidores vão mirar para os clubes grandes. E aí talvez seja... Então, tem essas dificuldades. No caso específico do Palmeiras, para também não te deixar sem resposta, eu acho que neste momento o caminho do Palmeiras é pelo fortalecimento dos seus fundamentos econômicos. Agora vai recuperar a capacidade de investimento com a quitação da dívida, daquele empréstimo e assim por diante. E ele tem que examinar no seu ambiente interno, debater e discutir. A gente precisa lembrar também que o Estatuto do Palmeiras traz uma disposição específica anterior à edição da lei da SAF, mas que recepciona a lei da SAF dentro do Estatuto do Palmeiras numa condição onde não é possível uma alienação de controle acionário, por exemplo, e onde está limitado para o eventual e potencial investidor assumir apenas 25% das ações do clube. Então ele não vai ter o poder de gerência, de administração. Não seriam nem 49, só 25. Seriam 25. É a limitação que o Palmeiras tem hoje numa cláusula do Estatuto, que é o parágrafo 2º do artigo... Parágrafo 2º e 3º do artigo 2º. É muito difícil a reversão disso, porque pressupõe uma votação unânime do Conselho e a aprovação em Assembleia. Mas, por outro lado, também é uma modelagem muito interessante, porque permite, no fim do dia, que você costure e traga, no médio prazo, o dia que isso acontecer, um parceiro estratégico, um parceiro que vai perenizar a relação, porque ele vai ter que ter a sujeição a não ter o controle, ele vai ter que ter um relacionamento de muito tempo. Então, pensar no exemplo talvez do Bayern, pode ser, onde ninguém tem. Então, é algo... Para o Palmeiras, quando eu falo, parece algo que seja subjetivo, né? Não temos maturidade, a verdade é essa. O Palmeiras precisa evoluir muito nesse caminho. Ô, velho, você aceitaria o patrocínio da Crefisa ou você tiraria a Crefisa imediatamente? Não, eu aceitaria eu aceitaria sem problema nenhum, Pretzel. Só que assim, desculpe, eu vou pedir para vocês só para falar uma coisa que é o seguinte: quando ela chega no Palmeiras em 2015, a Crefisa, ela chegou numa condição inicial, que era uma condição de conhecimento, ela se afeiçoou ao presidente Paulo Nobre, que não era difícil, e viveram uma lua de mel até setembro daquele ano. No curso dessa lua de mel, que durou poucos meses, foi remodelado o contrato, que passou a ser um contrato, à época, é verdade, o maior da América Latina, ninguém paga tanto como eu, mas que pressupunha também uma condição que ninguém nunca teve em lugar nenhum, que era a absoluta exclusividade sobre todas as marcas, sobre todos os ativos, inclusive alguns que vão além do futebol. Se você vai no clube social hoje, você vê isso, no Bebedouro, onde você quiser. Se eu falando que está certo, eu estou errado. Eu estou construindo qual que foi... No Bebedouro tem o logotipo da Crefisa. O álcool e gel, a época da pandemia e assim por diante, né? Então você tem todos os eventos que são patrocinados pela Crefisa e assim por diante. Até então veja... Então, nós temos a água do clube. O Bebedouro, talvez eu tenha usado o exemplo errado. Claro, mas, também estou brincando aqui. Mas ela pagou para ter exclusividade, é isso, em todos os setores. Por ocasião da pandemia, o álcool em gel, sim.
Mas assim, isso criou uma condição. Isso é interessante. Tipo, se você analisar dentro do mercado futebolístico, essa relação já dura aí 8, 9 anos, ela acabou se tornando um paradigma para os outros clubes. Outros clubes hoje alcançaram a condição que tem, Flamengo, Corinthians, inclusive que já superaram o Palmeiras nesse tema de patrocínio, muito em função deste paradigma que foi a relação. Essa relação do Palmeiras, ela foi um ganha-ganha interno e trouxe também uma mais-valia para o mercado. Dentro do mercado interno, dentro do ambiente interno nosso, ela sempre se traduziu por uma relação de ganha-ganha. Eu não posso concordar, em algumas entrevistas, por exemplo, quando a presidente fala assim, eu já coloquei 2 bilhões no Palmeiras. Não é verdade. É um relacionamento comercial que envolve um contrato, que esse contrato tem contrapartida de lado a lado, a contrapartida do Palmeiras foi dada. Fala como se não tivesse recebido nada em troca, né? Só coloquei e não recebi nada. Se você analisar empresarialmente falando, ela deixa de anunciar na Rede Globo, ela paga muito menos para o Palmeiras do que lá. Ela tinha uma instituição financeira, é verdade que já é exitosa e continuou, né, se consolidou. Ela tinha uma instituição de ensino que ninguém conhecia e que se tornou um grande player, que é a FAM. Então, assim, a relação sempre foi de ganha-ganha, e isso eu critiquei muito no clube, porque se estabeleceu, quando eu disse no começo o nosso projeto, e me refiro ao dela, com a suposta dependência, é isso que eu me refiro. Porque se criou quase que uma mendicância. Isso não pode acontecer. Ela vendeu isso pra imprensa quando ela fala que se ela sair do Palmeiras, o Palmeiras pode voltar pra Série... Não sei se ela falou que voltaria pra Série B. Na realidade, se eu sair, voltar pra Série B. Peraí. Mas aí nós temos que entender também o seguinte, que o patrocínio esportivo equivale, a grosso modo, dentro da estrutura de receitas de um clube de futebol, a um número entre 15% e 20%. Ele não passa da quinta parte. Né? Quais são as maiores receitas de um clube de futebol? 60%, a grosso modo. Direito de transmissão e negociação de direito econômico de atleta. O patrocínio, ele equivale a 15% a 20%. Pega qualquer clube, disseca o seu balanço que você vai ver. Só para deixar claro aqui que o espaço para a presidente Leila está eternamente aberto. Ela que não gosta de aproveitar, mas o espaço para ela está. Se ela quiser entrar agora no ar, está aberto. Ela se abraçou no veículo de comunicação e ponto. Ela não gosta da gente, lá e acabou. Mas não tem problema nenhum, viu, presidente? É um prazer entrevistar, porque o Palmeiras vai existir mesmo que a senhora saia. Isso. Certo? Não tem problema. Assim como outros dirigentes também. Né? Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista do Corinthians aqui, que os caras saíram, eles acham que o Corinthians acabou porque eles saíram. Né? Não é assim que funciona, entendeu? Mas o espaço está aberto para a presidente Leila, como sempre esteve em todos os momentos. Gustavo Soler. Pretzel, desculpe só para concluir essa última pergunta, também para que não fique mal entendido. Nós temos que enaltecer essa relação à vida com a Crefisa desde que ela chegou. Eu também acho. Não há discussão em relação a isso. Né? E o conceito do jogo de ganha-ganha, que valeu ao longo desses anos, tanto para o Palmeiras como para a Crefisa, também tem que ser enaltecido. Não temos problema nenhum com relação a isso, pelo contrário. Agora, é importante que se coloquem as coisas no lugar, porque se não se constroem narrativas com diversionismo, e isso não é correto. Isso não é correto. Sim. Né? Porque aí cria o espaço e o ambiente para subordinação, para angariar indevidamente, e aí por diante. É isso que nós temos que colocar. O Eduardo Castro saiu daqui a pouco, e ele está na nossa escuta, indo para casa. Luiz Gonzaga de Melo Beluso saiu execrado, mas foi quem virou a história do Palmeiras. Eu concordo com ele. Clube grande tem que sempre ter oposição. Ter dono é coisa de time pequeno. Esse negócio dessa senhora achar que o clube é dela dá vontade de chorar. E eu acho que o presidente Beluso, o nome do estádio pode ser Allianz Parque, mas o nome do estádio fantasia deveria ser Luiz Gonzaga Beluso. E outra, o presidente Afonso Della Mônica também é esquecido nesse caso. E ele merece ser lembrado sempre. Porque eu acompanhei todo esse processo, as pessoas falam muito só do presidente Beluso, e o presidente sempre destaca a lembrança do presidente Della Mônica, que tem razão. Tem razão. Então é o seguinte, o Palmeiras é um clube de 110 anos. Se a presidente sair amanhã e você entrar, e você sair depois também, o Palmeiras não vai deixar de existir. Não tenha dúvida nenhuma. Olha, e muito boa a sua lembrança do presidente Della Mônica, porque ele comprou inicialmente essa briga no ano de 2007. Não foi uma briga fácil, eu era diretor dele, eu acompanhei tudo. Então são essas questões. Aí você vê e volta um pouquinho lá atrás. O Mustafa, o grupo do presidente Mustafa era contra, queria rasgar o contrato. O presidente Della Mônica, que assim eu tenho na mais alta conta, foi a pessoa que me deu o meu primeiro voto de confiança, que foi na gestão dele. Foi na gestão dele. A nomeação para a diretoria de futebol, uma pessoa que eu prezo demais.
e que hoje é um convidado de honra da presidente, né? Então, quando ela fala desse negócio, preparou para cair em 2012, fala, presidente, a senhora talvez esteja mal informada, mas é importante que passe por tudo isso, de la Mônica, né? A nossa história, ela é construída dessa maneira, né? Porque, veja, nesse aspecto é assim, desculpa, mas assim, vamos debater. Eu entrei no conselho do Palmeiras em 2001, em janeiro de 2001, ou seja, no ano anterior tinha sido vice-campeão da Libertadores, no outro ano tinha vencido a Libertadores, enfim. Foi aquele momento, a saída da Parmalat. Aí nós tivemos alguns problemas. Vamos debater, presidente, de forma construtiva, o que aconteceu, como nós acabamos deixando a coisa chegar até lá, o que nós fizemos para reverter, como nós chegamos aqui hoje. Vamos fazer um debate construtivo, vamos falar efetivamente do que aconteceu, de quem estava lá e ver todos os lados, porque ficar nesse debate raso, o cara é ele que derrubou. Não vai haver esse debate entre as duas partes no conselho? Não vai acontecer? Oficialmente isso não acontece. Eu tô à disposição, sempre estarei. Mas em que clube que faz isso? Não tem clube que faz mas isso. É raro? Vários. É raro? Não, eu já vi vários. Eu posso te falar essa transparência assim? Não, aqui em São Paulo. Sim. Essa transparência no aqui... No Sul, Inter e Grêmio, tem debate entre os candidatos no conselho. São Paulo tem? No Santos tem? Não. Do Corinthians tem? No Santos tem. No Santos tem? Santos tem. Tem. O Santos tem. Bom. Olha aqui, 2012 que ela fala... Antes de cair, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Eu falei isso, passou por um título esse nacional. Esse título ninguém tira, apesar do ano do rebaixamento. Ninguém tira esse título. Solear. Vamos lá, Pretzel. Por sinal, né, na última eleição do Santos teve esse debate, que foi quando ficaram falando, né, o antigo presidente, né, o Rueda, ele não sabe nada de bola, e o Rueda ficava rebatendo, e aí o Santos acabou passando por problemas. Mas com relação ao assunto Palmeiras, Savério, eu coloco mais um nome nessa lista aí das pessoas que sempre estão ao lado da presidente Leila Pereira, que é o próprio técnico Abel Ferreira, né? Contra o Atlético Paranaense, ele deu ali o prazo, né? Se Deus quiser, até dezembro de 2025 eu fico, porque até onde vai o contrato dele não dá para ele falar sobre janeiro de 26, porque teremos, né, as eleições presidenciais no Palmeiras, então muita coisa pode mudar, mas ele pode ser também, né, um player muito importante para a atual gestão se apoiar e ali falar, a gente consegue renovar o contrato dele até 27, já que é um desejo público também da própria presidente Leila Pereira. Mas queria citar uma coisa que vocês já falaram, né, o Pretzel levantou a bola sobre o patrocínio da Crefisa. O Palmeiras hoje estuda essa mudança de não ter mais a exclusividade, de a partir do próximo ano ter ali novos patrocínios na camisa, e a gente vê um crescimento muito forte com relação a casas de apostas, né? Recentemente a Bet Nacional afirmou publicamente que fez uma proposta de 100 milhões de reais fixos, mais 60 milhões de reais em metas contratuais. O Palmeiras tinha um prazo para responder, a Bet Nacional queria essa resposta em outro prazo, e aí, nesse momento, tirou esta oferta. No mesmo período em que a empresa Esportes da Sorte, que patrocina o time feminino do Palmeiras no patrocínio Master e também faz ações com a equipe masculina, está sendo investigada por possibilidade de fraude, né, de dinheiro de origem do jogo do bicho. Queria que você falasse sobre esse cenário que hoje a oposição tem com relação aos patrocínios da camisa, né? Nesse momento, a gente sabe que dependendo de o que acontecer nesse pleito de, vamos escolher um novo patrocínio, se vocês forem eleitos, vocês podem já pegar uma camisa com esses patrocínios. Como que vocês têm acompanhado à distância, sem ter essa possibilidade de participar junto com a atual gestão desses debates sobre as próximas marcas que podem estampar a camisa do Palmeiras, e também como você e a sua chapa, né, o Palmeiras Avante, observam essa situação do crescimento das casas de apostas entrando no futebol? Quando a gente vai no Allianz Parque, tem já diversos setores que recebem alguns patrocínios de casas de aposta dentro do estádio, e como esse dinheiro pode uma hora ou outra sumir, dependendo de como for essa regra da regulamentação das casas de apostas, Savério. Gustavo, tem várias questões aí dentro da sua pergunta, né? A primeira é assim, nós entendemos que hoje talvez o melhor formato fosse você contar com mais de um patrocínio, você realmente fazer um termo de referência da camisa e das propriedades do Palmeiras, estabelecer aí valores para determinadas propriedades, e ao mercado buscar algo que a gente reputa em torno de um valor não menor do que 120 e não maior do que uns 150 milhões. Isso seria
o que nos afigura razoável. O que está sendo feito em termos de processo, a presidente disse que está fazendo uma concorrência, licitando, nós não sabemos exatamente, porque a gente não tem, obviamente, acesso, a gente está à margem desse processo todo, né? É óbvio, esse processo corre diretamente, porque hoje também é interessante, né? E vale para isso e vale para muita coisa. As pessoas, sob a bengala da confidencialidade, né, acabam se escondendo muito e achando que isso é um salvo-conduto para não ter que dar satisfação para nada. E não é muito assim. O conceito de confidencialidade ele é diferente. Ele é a sujeição das partes a não trazer danos para outros. Alguns casos tem informação sigilosa que você não vai falar, mas você tem que explicar basicamente, minimamente o que você está fazendo. Pelo que nós soubemos, pelo que eu vejo pela imprensa, de novo, não tenho nenhuma informação interna, lamentavelmente, nada nos é franqueado, mas assim, o Palmeiras foi com uma carta convite ao mercado para que afluentes viessem para o Palmeiras fazer proposta e dizer quanto queriam pagar. Não me parece o formato adequado. Eu acho que uma concorrência dessa natureza pressupõe, num primeiro momento, a própria precificação do patrocínio internamente. Eu defini quanto eu quero ganhar e quanto custa cada coisa que eu quero, e aí eu ia ao mercado. Né? Aparentemente não foi o que aconteceu. Então esse caminho, se mantiver, por exemplo, o Prédio me perguntou isso, a Crefisa numa condição dessa, não tem problema nenhum. Né? Agora, o que nós temos que ter é o fortalecimento deste fundamento econômico que é o patrocínio, que ele se defasou. Na medida que foi feito um contrato por 80 milhões que tem vigorado por 3 anos, que é o valor mínimo, né? É o piso, e aí depois com os variáveis. Mas assim, o Palmeiras já poderia estar numa condição muito melhor. Então esse é o nosso entendimento. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque seguramente esse processo vai continuar correndo de forma velada e nós nos depararemos lá na frente com o prato pronto. Existe também uma manifestação da presidente quanto à aprovação desse patrocínio, como se no sentido de mitigar o conflito de interesses, de minimizar a identificação do conflito de interesses que levaria a decisão para o COF, o Conselho de Orientação e Fiscalização. Também a mim não parece o mais adequado. Veja, o Flamengo, por exemplo, levou para o Conselho Deliberativo, que é onde se deveria tramitar um assunto dessa natureza. O COF eu fiz parte por 8 anos, Conselho de Orientação e Fiscalização. Na minha visão, ele estatutariamente ele não delibera. Ele cuida do pré-fato, quando ele orienta, e ele cuida do pós-fato, quando ele fiscaliza. Para finalizar, com relação à questão das casas de apostas, também não sei o nível de o que está avançando. Parece que tem outras afluentes desse segmento independente da Esportes, que está passando por um momento episódico, né? Muito ruim isso para o mercado como todo. O mercado de apostas está se desenhando. É muito difícil, porque o mercado de apostas começou a se desenhar pelas avessas. Então, se você for ver lá atrás, quando o presidente Michel Temer aprova, antes que houvesse uma regulamentação específica como deveria, as empresas se anteciparam, começaram a operar no Brasil através de empresas offshore, que só tinham aqui sistema de meio de pagamento, começaram a investir pesado. E aí, quando se abriu o olho, assim que passou o momento mais agudo da pandemia e que se cuidou, vamos ver o que está acontecendo, vamos regulamentar, houve de fato uma regulamentação, tem que se enaltecer. Meu colega José Francisco Mansur, que eu citei há pouco, tem uma importância muito grande nesse processo, integrando um órgão do governo federal ano passado, mas enfim, a legislação também se voltou demais, né, a essa sanha arrecadatória, e é o que era o interesse primário dos clubes e do Estado, que é receber. Quando nós temos diversas outras situações e mazelas a serem curadas. E não é só a lavagem de dinheiro que nós estamos vendo agora e a manipulação de resultado que tanto se fala. A que hoje também tão ou mais sensível é a compulsão social. É a patologia, é o problema que está trazendo para dentro da família brasileira. Nós perdemos, apostadores perderam 23 bilhões nos últimos 12 meses em apostas. Então isso significa dizer, para finalizar, desculpa que eu me alonguei, o seguinte: também temos que tomar cuidado porque talvez esses contratos, em forma geral, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou ponderando e analisando como uma pessoa de mercado. Esses contratos podem, a médio prazo, não no Palmeiras,
Palmeiras, em todos os clubes, em todos os eventos esportivos, sofrerem abalos. Pode amanhã vir uma nova regulamentação que fale, lembra o exemplo do que ocorreu com o ministro Serra no cigarro. Não tem mais propaganda, acabou o assunto. A Espanha já trilhou esse caminho. E essa questão, por último, olha, ela é uma questão super sensível. Eu faço parte da Comissão de Governança de Clubes de Futebol do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nós vamos ter agora em outubro, na nossa grade normal aí de programação de debates, esse debate específico que hoje é o que mais assombra, Gustavo, a compulsão social, a patologia e os brasileiros que estão entrando em ruína aos 23 bi. Isso é o que tem no mundo inteiro, né? É verdade, Estados Unidos é regulamentado há muito tempo. Tem jogador da NBA que perdeu tudo apostando só. É verdade. Essa que é a realidade. Então é um negócio que tem que tomar cuidado. Mais duas pra gente fechar. Eu vou fazer a minha última, depois tu fecha, João. Desculpa aí se eu tô me alongando muito. O espaço do senhor, que é isso, fique à vontade. Passo aqui que eu gosto de contextualizar as questões, né? E a gente tá gostando que o senhor tá aguentando aqui uma hora de um prazer. O Pretzel falou, eu tô preocupado, que eu acho que o candidato não vai durar 10 minutos falando de Palmeiras aqui. Eu vou te falar. Tá aguentando uma hora, tá bom. Pra mim tá sendo muito prazeroso e assim, sem exagero, e falando assim, de verdade, assim, uma alegria rever o Pretzel, porque nós, muitos anos, né, naquela época, lá naquela... Excelente, e ele viu todo esse trabalho que foi feito. E era fácil chegar em vocês, né? Pra eu chegar na presidente Leila hoje, eu tenho que passar pela ONU. Mas sabe o que eu ia te falar, Pretzel? Senão não dá, cara. Bom a gente aproveitar esse tempo com o Savério, porque quando ele assumir o Palmeiras, aí que a gente não vai conseguir mais fazer entrevista mesmo, né? Assim, quando você virar presidente, nós vamos ter que passar por quantos assessores? Né? 5 ou 6. O Pretzel, você sabe assim, olha, eu não quero te pôr em lugar desconfortável, nem te sinucar, mas eu queria depois que você me falasse, entre amigos, né, que somos, se realmente você acredita que eu caminhei tanto aí na preparação para derrubar... Você que viu o trabalho de perto, né? Depois, não, você aí, é um reservadamente, você me fala assim... Eu não tenho política de estimação, odeio a política partidária. Aliás, não sou político, sou apolítico corporativo, que é um problema que eu tenho em determinados momentos, mas você é um cara preparado para ser presidente. Eu não estou fazendo apologia do voto nem nada. Você é um cara que tem história no clube, não caiu de paraquedas. E outra, a presidente Leila, ela cresceu muito rápido, mas o dinheiro, a facilidade que tem na administração financeira, isso ajuda também. Isso ajuda também. E não venham me dizer que não ajudou o Paulo Nobre, que eu adoro o Paulo Nobre. Sim. Ajudou também. Quem tem dinheiro e quem não precisa do dinheiro para entrar no futebol, isso ajuda também. Esse do Paulo Nobre que salvou o Palmeiras também, tratando o clube como empresa. Vamos deixar bem claro isso, viu? Que quem tem dinheiro também facilita a entrada no futebol. Claro, o falecido Abílio Diniz queria entrar no São Paulo e não deixaram ele entrar. Mas não deixaram por inveja. Mas se ele entrasse no São Paulo, não seria bom pro São Paulo? Pra mim seria. Entenda o que eu tô dizendo. Não sei se ele faria uma grande gestão, mas era um cara preparado também. Exatamente. Pra terminar mais duas... Na tua gestão, se você ganhar a eleição, aonde que o Palmeiras vai jogar quando tiver show no Allianz Parque? Putz... Olha, primeiro a questão, voltando lá ao negócio da aproximação com a W Torre e tudo mais, eu acho que o Palmeiras tem que jogar o máximo que ele puder lá, mas sabemos que isso não vai acontecer. O Pacaembu logo mais vai estar à disposição, inclusive mora ali próximo ao estádio, a obra está terminando, e o Palmeiras precisa visitar um pouco o interior, ele precisa resgatar lugares onde ele tem muitos adeptos, precisa customizar, dependendo do tipo de competição. Eu acho que o Campeonato Paulista a gente pode ir para outras praças, Campeonato Nacional a gente pode ir para outras praças e outros estados, tem muita coisa a fazer, e pode inclusive jogar em Barueri um jogo ou outro também sem problema nenhum. Certo. Maravilha. Para fechar. Vamos lá, para fechar, agradecendo demais nosso candidato. Demais. Oi? Agradecendo demais. Sem dúvida. Toda a campanha, os candidatos para conquistarem votos dos conselheiros, dos sócios, eles chegam com algumas promessas de imediato. Qual uma promessa que o senhor pode falar? Isso aqui pode ser impactante, isso aqui é plausível, é palpável para que eu execute. Você diz aonde? No clube, no futebol? No departamento de futebol. No departamento de porque futebol. No clube, o torcedor ele quer saber, o clube foi feito para ganhar títulos, né? Claro que tem um clube social, mas o torcedor mesmo, que tá, não digo nem carente de títulos, mas numa expectativa que o senhor possa superar até mesmo os títulos da Leila, do Gagliotti, finalmente o Palmeiras conquistar o Mundial, por que não? Então, eu fiz a pergunta porque ela é ampla, né? Dúvida, mas assim, se ela é especificamente em relação ao futebol. Eu vejo no médio e no longo prazo aquilo que eu já tratei aqui, que são essas transições e tal, com a recuperação da capacidade de investimento que o Palmeiras vai ter. E a curtíssimo prazo, se eleito for, e aí eu assumo na segunda quinzena de dezembro e vejo tempo suficiente para isso, montamos um elenco de 2006 para 2007
em 20, 30 dias com o finado Caio Júnior sem dinheiro. Foi em sétimo, sem dinheiro. Sexto no Brasileiro? Isso, quinto no Brasileiro. E aí no ano seguinte veio o título. Seria fortalecer e ir para a disputa do Campeonato Mundial Interclubes para vencer, com condições de vencer. Não digo que o Palmeiras não tenha hoje. Tá? O Palmeiras tem, mas assim, nós temos que ir na ponta do casco e aí eu não vou poupar esforços, não financeiros, mas de inteligência, de aglutinar as pessoas e de fazer o investimento que tiver que fazer para essa conquista. Para fazer bonito lá. Foi uma honra muito bom aqui. Prazerzaço, muito obrigado. Bate-papo maravilhoso. Um abraço ao Maurício Bastos, está te elogiando e disse que você é um bom meia ambidestro, é isso? Isso. Olha só, grande Maurício Bastos. Ótima entrevista, além de brilhante. Com 20 e poucas partidas de bola esse ano. Craque de bola. Me garanto. É que você não enfrentou a defesa aqui, viu? Você não teria espaço aqui, viu? Eu quero agradecer demais vocês pela oportunidade. O Alexandre Silvestre está te perguntando a última dele aqui, porque ele é nosso ouvinte assíduo, grande profissional da Gazeta. Está te perguntando se você pretende se aliar ao Paulo Nobre. O Paulo, ele por uma decisão unilateral, irrevogável dele, ele se afastou do clube, ele não quer mais contato. É uma pena, eu acho. Ele tinha que voltar. Acho. O senhor pode convencê-lo? Acho difícil, eu acho difícil, né? Porque assim, ele se voltou com uma série de pessoas que me incluem. E eu sou até uma pessoa, de certa forma, diferente, porque eu sou amigo do Paulo desde a adolescência, da arquibancada. Depois fizemos a PUC juntos, nós somos da mesma turma, a gente se formou junto, a gente entrou na política do clube na mesma época, né? Eu apoiei ele na primeira eleição inicial dele em 97. Depois eu fui, então, a gente teve mas a gente tem que respeitar. E ele assim, peremptoriamente disse que ele não quer mais saber do Palmeiras. Inclusive com pessoas super próximas que ele não fala mais. É uma pena. Nem falar da história dele no Palmeiras, que é uma história brilhante. Ele responde, já pedi entrevista para ele responde, não vou falar, respeito demais você, mas não vou falar. E é uma pena, porque assim, só para finalizar, é um quadro que ainda podia ajudar, uma liderança que se forjou, que poderia ajudar muito, né? Claro, o Palmeiras é a construção de todo mundo, dessas cabeças. O COF, por exemplo, é composto também pelos ex-presidentes, por quê? Justamente para que eles emprestem essa experiência que tiveram em prol do futuro do Palmeiras. Nossa, uma última só para matar, que essa aqui é de sim ou não. O sócio torcedor seu é favorável a voto? É muito curto para te dizer, mas é o seguinte, esse é um tema que está na nossa consolidação agora do plano de campanha, que vai ser divulgado em breve, é um tema que está sendo muito debatido. Eu, pessoalmente, entendo o seguinte, que tem que se criar condições de como se tivessem classes de votos. Perfeito. Porque ele não é a mesma coisa, ele não está no clube social e coisas que interessam um associado social, que às vezes nem palmeirenses são, mas são vizinhos de lá, ele tem que pensar. Então eu não posso, seria muito adesismo falar assim, uma coisa muito fácil, falar assim, não, claro que tem. Sim. É e não é. E não é. E eu assumo a responsabilidade por essa resposta, porque eu sei que ela pode ser, ela me soar antipática até, mas ela que ela estará sob exame, você não tem a dúvida nenhuma. E a minha opinião pessoal, desculpa ser repetitivo, é essa: o estabelecimento de classes, o cara vota para determinadas matérias que são relacionadas ao futebol, não vota para outras. Perfeito. O Corinthians elege presidente com 800 votos. O Flamengo com 700, imagina só. Solero, um grande abraço, Solero. Obrigado pela participação. Valeu, Pretz, um abraço para você, para o Capelanes, também para o Savério, todo mundo que nos acompanhou. E podemos dia, Pretz e KP, marcar uma visita lá no Allianz Parque com o Frazão, que é o CEO do Allianz, que pensando nas próximas gestões, aí, nessa questão de mudança de patrocínio que tem de empresa dentro do Allianz Parque, que seria uma boa na camisa do Palmeiras, rapaz, tem muita gente poderosa lá dentro e o Savério sabe bem disso. Grande abraço, Solero. Obrigado mais uma vez. Grande Savério. Obrigado, gente. Muito obrigado. Aqui no Concentração. E depois tem o Mário Gomes, já está no sofá ali, aguardando para falar do Corinthians aqui em seguida.